Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso projeto, que consiste no comentário, num estudo básico a respeito dos princípios básicos da análise do comportamento. Esses vídeos que serão dados em sequência, eles são um acompanhamento do livro que tem o mesmo título, dos psicólogos analistas do comportamento, Márcio Borges Moreira e Carlos Augusto de Medeiros. Esse, então, é o livro, na sua versão atualizada, na segunda edição, que nós utilizaremos para embasar nossos estudos. O primeiro capítulo, ele é intitulado O Reflexo Inato. O grande objetivo desse nosso capítulo é entendermos como que se dá um reflexo inato, uma vez que eles fazem parte do nosso repertório do comportamento, ele é generalizado dentro de comportamentos típicos que não sejam ou que não sofram interferência de alguma anomalia patológica, e aí nós vamos então chegar na reflexão do que em que consiste, desculpa, e também como que ele acontece, como se dá esse processamento de uma forma mais didática. Então, para podermos começar a pensar sobre como se dá um reflexo inato, vamos primeiro trazer à nossa mente um exemplo claro a respeito dele. Estamos, durante a noite, caminhando numa rua. Vem um carro com farol alto e esse farol bate no nosso olho. A nossa pupila contrai. Normalmente fechamos os olhos como uma forma de proteção para um estímulo que veio do ambiente, que mudou o ambiente, porque nós estávamos na penumbra e passou a ter uma luminosidade muito intensa, e a nossa resposta foi a contração da nossa pupila. Então, esse comportamento imediato, inato, que não precisou ser aprendido para compor o nosso repertório de comportamento, nós chamamos de reflexo inato. Então, esse estímulo elicia uma resposta. Dentro da análise do comportamento, muitas vezes teremos representações gráficas para que, de uma forma mais didática, visível, nós possamos perceber como se dá o processo do comportamento. Normalmente, a seta dentro desses gráficos ou dessas ilustrações serão sinônimo de eliciar um novo comportamento, tá? Para que então que nós estudamos o reflexo inato? Primeiro, porque ele é importante para a nossa sobrevivência. Se formos pensar dentro do nosso repertório de comportamento, muitas são as ações que nos fazem tomar cuidado, que nos fazem estar melhores adaptáveis ao meio e a permanecer sobrevivendo. Vamos para alguns exemplos. Se a panela está muito quente e sem querer eu vou lá e encosto nela, qual que é o meu reflexo inato? A contração da musculatura, a contração do braço, eu tiro. Por quê? Porque senão vai queimar. A queimadura vai aumentar o nível da gravidade. Se eu estou vendo que está vindo uma nuvem de poeira para perto de mim e não fecho os olhos, o que normalmente acontece? Meus olhos vão ser ali contaminados, vão irritar, tem uma propensão a ter uma inflamação, a uma infecção nos olhos. Então, qual que é o nosso reflexo inato? Fechar, trazer proteção. Quando caímos
Estamos andando na rua, tropeçamos. Normalmente, qual é a nossa primeira ação? Proteger o quê? A cabeça. Porque já entendemos que o ferimento na cabeça pode interferir na minha sobrevivência. Porém, nos demais membros do corpo, caso eu machuque, é possível reverter a situação. E tem alguns comportamentos que eles fazem parte, né, desse nosso repertório de forma inata. Então, nós nascemos com isso. Da mesma forma que outros animais também possuem seus comportamentos inatos, e esses comportamentos, alguns deles, podem ser observáveis, inclusive, desde a vida intrauterina. Então, por exemplo, quando a gestante está passando por uma crise de ansiedade e um companheiro dela está ali ao seu lado e toma por hábito cantar para que essa mulher se acalme, a criança, para a mulher, esse reflexo, essa mudança do comportamento não é inato, percebam? Porque ela está passando por um processo de condicionamento. Esse condicionamento pode interferir a vida intrauterina. Então, a criança, quando passar pelo parto, pode associar a música, através de um processo de condicionamento, também a acalmar. Não é esse reflexo que a gente está falando, o reflexo condicionado. Ele a gente vai estudar um pouco mais para frente. Esse inato seria, por exemplo, a percepção de luz intensa pelo bebê, ainda dentro da barriga da mãe, ainda no útero, antes de passar pelo processo do parto. Seria, por exemplo, quando a mãe assusta, a criança também ter uma modificação no comportamento intrauterino. Então, eu falei esse exemplo porque ele foi dado por um colega quando a gente estudava, e é muito importante que a gente perceba que o comportamento do reflexo inato, ele não é aprendido, ele não é condicionado, ele é natural. Nós nascemos, ele faz parte da nossa espécie. Imagina um processo de seleção natural, onde sobreviveram as espécies mais adaptadas ao meio. Os comportamentos reflexos são aqueles que podem ter contribuído de uma maneira muito acentuada para que as espécies prevalecessem em forma de continuidade. Aqueles que, por exemplo, não se adaptaram, deram lugar na seleção natural para os mais adaptáveis. Quando a gente fala do reflexo inato, é importante a gente saber um pouco sobre as contingências do estímulo-resposta. No mesmo livro, eu peguei duas citações para nós entendermos melhor do que se trata essas contingências. Contingências são modos de descrever como um ambiente e organismo interagem de forma condicional. Uma contingência é definida como uma descrição de relações condicionais entre eventos, isto é, relações do tipo: se isso acontecer, então isso também pode acontecer. Repare que a gente está mostrando que o reflexo inato ele precisa de uma condicionante para ser eliciado. Então, alguma mutação no ambiente tem que ocorrer para que a resposta inata ocorra. Então, vamos utilizar esse raciocínio dessa primeira citação que eu peguei. Se a luminosidade for aumentada de forma intensa, então minha pupila contrai. Se recebo uma pancada na articulação do joelho, então ele se estende. Se eu queimo a minha mão na panela, então
eu vou afastar minha mão dela. Repara que, se acontecer algo que mude o ambiente, estímulo, elicia uma resposta. Aprender a observar e medir o comportamento é extremamente importante para o psicólogo, analista do comportamento. O tempo todo estamos fazendo referência, mesmo que implicitamente, a alguma medida do comportamento. Dentro dessa abordagem psicológica, o analista do comportamento precisa mensurar a resposta frente ao estímulo para que possa contribuir para a adaptação dele no meio em que está inserido. Então, por exemplo, se eu consigo mensurar o tempo que eu recebo o estímulo, vamos dizer assim, é porque eu não quero usar o termo que está mais lá no final do capítulo. Se eu demoro 10 segundos para afastar a minha mão que está sendo queimada na panela, e esse comportamento for natural para o meu grupo de espécie, ok. Porém, se eu demoro 5 segundos, eu estou mais adaptável. Mas se eu demoro 40, então está me mostrando uma falta de adaptação que pode me colocar em situações muito conflitantes e, principalmente, pode me colocar em um risco, tal risco pode comprometer a minha existência. A gente utilizou a queimadura, mas mais para frente a gente vai ver a análise do comportamento enquanto reflexo inato, utilizando para as emoções. Então, a gente vai ter que utilizar deste conhecimento para analisar e perceber o comportamento daquele que está passando pela análise e contribuir para a sua adaptação ao meio. E para nós falarmos, então, a respeito da análise do comportamento enquanto reflexo inato, a gente tem que identificar que existem padrões de comportamentos. Existem comportamentos que eles são regulares, eles se repetem. E quando nós estudamos eles, nós somos capazes de prever e até controlar esses eventos ou essas respostas. De forma que o objetivo primordial deste momento do nosso estudo é fazer com que o objeto de estudo esteja melhor adaptado, esteja mais condizente com sua realidade, esteja mais funcional, esteja mais adaptado para uma sobrevivência sadia, funcional. Então, toda vez que nós falarmos de leis ou propriedades do reflexo, a gente está falando de padrões. São regularidades. Então, nós vamos ver que, nesse capítulo, nós estudaremos 3 dessas leis. A lei da intensidade e magnitude, a lei do limiar e a lei da latência. A lei da intensidade e magnitude. Primeiro, a gente vai entender o seguinte: quando falamos de lei, falamos em padrão. Se foi estabelecida uma lei dentro de uma ciência, é porque, primeiramente, antes de ser postulada como lei, ela já foi generalizada em seu conteúdo e na testificação de sua veracidade científica. Então, a questão aqui não é questionar se é ou não é uma lei, mas entender que a sua regra, a sua verdade, ela já é aplicável ao conhecimento da análise do comportamento. Então, a lei da intensidade e magnitude estabelece que a intensidade do estímulo é uma medida diretamente proporcional à magnitude da resposta. Ou seja, em um reflexo, quanto maior a intensidade do estímulo, maior será a magnitude da resposta. Vamos lembrar daquele exemplo que eu dei a respeito de um médico que chega para o paciente e vai testar o reflexo patelar dele, lá no joelho. Então, ele vai pegar aquele martelinho que ele usa ali como instrumento,
Às vezes ele dá até um soquinho, né? E ele vai dar, então, esse estímulo, essa batida bem fraquinha. E aí, a gente está falando aqui de intensidade. Eu dei com uma intensidade pequena. A magnitude também será pequena. Vai ter apenas um pequeno estiramento ali, vai ter um pequeno reflexo do joelho. O joelho vai se estender com pouco ângulo, né, na sua colocação. Quando a gente dá um estímulo mais forte naquele joelho, existe uma amplitude maior do movimento. Então, a magnitude desse movimento, desse estímulo, fez com que houvesse uma resposta mais ampla, mais forte, mais extensa. Então, a intensidade e a magnitude são grandezas proporcionais. Quanto maior a intensidade, maior a magnitude da resposta. Quanto menor a intensidade, menor a magnitude da resposta. A lei do limiar, ela já vai nos trazer que existe um limite mínimo para que um estímulo inicie uma resposta reflexa. Ou seja, qualquer toque na patela de um paciente vai promover esse alongamento da perna, né? Não. Olha, a gente falou que se a gente for lá e der uma pancada pequena, então, com uma intensidade pequena, o estímulo vai ter uma magnitude pequena. E se eu for lá e só encostar o dedo? Eu estou fazendo o mesmo estímulo, uma pancada patelar. Porém, não foi com intensidade suficiente para iniciar uma resposta. Qualquer luminosidade faz com que nossas pupilas contraiam? Não. Estou numa sala iluminada. Se eu abrir a cortina, minha pupila provavelmente não vai contrair. Ou não vai contrair de uma forma significativa, porque o ambiente onde eu estou já está iluminado. Então, existe um limite. A gente vai pensar assim, como um limite que estabelece a intensidade para que um estímulo ele se produza uma resposta. E, por fim, a lei da latência. Olha o que nos fala o livro. O nome dado ao intervalo entre dois eventos. No caso dos reflexos, latência é o tempo decorrido entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. A lei de latência estabelece que quanto maior a intensidade do estímulo, menor o intervalo entre sua apresentação e a ocorrência da resposta. Vamos voltar para analisar aquele exemplo da panela que queima e nós contraímos o nosso braço para evitar que a queimadura se agrave? Latência seria o tempo entre a queimadura, eu colocar a minha mão na panela quente, e eu retirar a minha mão daquela panela. Então, entre a queimadura e o meu reflexo de retirar a mão, qual é o período? Quanto maior a intensidade do estímulo, menor a latência. Quanto mais quente a panela estiver, menor o tempo da minha resposta para retirar essa mão de perto. Agora, se a temperatura está elevada, mas não o suficiente para me queimar, ou para me dar uma resposta reflexa imediata, mais tempo eu vou permanecer com a mão naquela panela até que me incomode. Então, vamos dar um exemplo ainda da panela. Vamos servir o almoço em casa. Vamos tirar a panela do fogão e levar lá para a mesa. Tem momentos que a gente pega, mesmo sabendo que a temperatura está elevada, sem nenhum aparato de proteção, e a gente leva tranquilamente até a mesa. Tranquilo. Existe um grau elevado, onde a temperatura está elevada, que a gente já vai ali com um pano de prato para carregar e evitar queimadura. Mas tem um outro ali no meio termo. Às vezes a gente acha que vai dar conta. E aí a gente pega sem nenhuma proteção, chega no meio do caminho, a gente solta a panela no chão. O tempo de latência, o período da latência
entre o estímulo e a resposta depende do grau da intensidade. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Quando nós temos eliciações sucessivas de estímulos, e aí o mesmo estímulo, existem então padrões de comportamento que podem ser observáveis. Então, o que consiste nessa eliciação sucessiva? Quando um determinado estímulo, que elicia uma determinada resposta, é apresentado ao organismo várias vezes seguidas em curto intervalo de tempo, a resposta que compõe o reflexo em questão é eliciada várias vezes em sequência, em sucessão, uma vez após a outra. Então, imagina que você está lá no médico e toda hora ele vai lá e dá uma marteladinha no seu joelho. Toda hora sua perna vai estender. Toda hora vai ter, né, a resposta reflexa para aquele estímulo. A eliciação sucessiva é como se o médico tivesse e toda hora ele fosse lá e batesse no seu joelho. Nesse caso, falamos de eliciação sucessiva de uma resposta. Essas eliciações sucessivas podem produzir alterações nas relações entre o estímulo e a resposta. Mais especificamente, elas podem alterar as relações entre a intensidade do estímulo e a magnitude, a duração e a latência da resposta. Então, a gente está falando lá do reflexo patelar. Pode ser que de tanto bater, uma hora, a intensidade vai ser a mesma, mas a amplitude do movimento será menor. Pode ser que você batendo muitas vezes com a mesma intensidade, seu corpo vai precisar de fazer um movimento com uma amplitude maior. O tende a ser menor, mas a gente não pode colocar como regra absoluta o comportamento. A duração e a latência. Pode ser que de tão acostumado pela eliciação sucessiva, daqui a pouco a gente fala de habituação, sobre de um estímulo para promover uma resposta, que a magnitude vai ser diminuída. Percebe? Ou a latência. A latência é o tempo. Então, às vezes, eu gastava 2 segundos entre o estímulo e a amplitude da perna. Pode ser que agora, na eliciação sucessiva, eu preciso da metade desse tempo. Então, agora a gente vai falar da habituação da resposta e sensibilização da resposta quando há eliciações sucessivas. A habituação da resposta vai se dar quando, né? Eliciações sucessivas de uma resposta podem fazer uma mesma intensidade de estímulo eliciar respostas com magnitude cada vez menores e latência cada vez maior. Então, de tanto eu promover um estímulo de uma forma sucessiva, eu vou promovê-lo com a mesma intensidade, mas a minha resposta vai ser com uma magnitude menor. Então, pensando ainda lá no médico, o ângulo do movimento da perna será menor e mais demorado será para que o tempo entre o estímulo e a resposta reflexa. Quando a gente fala da sensibilização, é um outro comportamento. Eliciações sucessivas podem fazer uma mesma intensidade do estímulo eliciar respostas com magnitude cada vez maior e latência cada vez menor. A sensibilização vai tornando padrão o comportamento e a resposta entre o estímulo reflexo e o comportamento, a resposta reflexa. Então, eliciações sucessivas de estímulos vão promover uma amplitude, uma ampliação da magnitude do comportamento. Então, vão ter pessoas que o ângulo tende a aumentar muito quando existe uma eliciação sucessiva de reflexo patelar e o tempo vai diminuir. Percebe que, ao contrário, na habituação, a latência aumenta.
Então, se demorava 1 segundo, agora vai demorar 2. Na sensibilização, demorava 1 segundo, agora vai demorar meio segundo. Latência, a gente fala de intervalo de tempo. E é muito importante destacar que os efeitos de eliciações sucessivas, tanto a habituação quanto a sensibilização, são temporários. Isso quer dizer que, uma vez interrompida a apresentação do estímulo eliciador por um certo período de tempo, uma nova apresentação de estímulo produzirá magnitude e latência de respostas similares àquelas registradas no início das eliciações sucessivas. Percebe que quando a gente fala de reflexo inato, a gente fala de resposta inata. Não passou pelo processo da aprendizagem. Porém, quando a gente fala de eliciações sucessivas, a gente, de alguma forma, está modificando o comportamento natural. E observando esse comportamento que está sendo mensurado. Então, quando a gente tem a eliciação sucessiva, a gente tem que pensar que, com o tempo, sem esse estímulo, aquele indivíduo vai parar de ter a resposta. Aquela resposta que a gente viu na iniciação sucessiva. Então, vamos supor que você estava lá, a gente estava falando do médico, e aí você fez 40 minutos de exame. Aí, depois de 10 dias, você vai voltar lá. Você vai ter as mesmas respostas de reflexas inatas que teve quando era o 40º minuto de 10 dias atrás? Não. Muito provavelmente você terá respostas de 10 dias atrás no início do exame. Então, para que a resposta permaneça num padrão, a eliciação sucessiva também teria que permanecer. Caso contrário, existe um processo, de retorno à condição natural. E por que é importante, enquanto estudante de psicologia, entendermos o reflexo inato? O final desse capítulo ele reflete para a gente o estudo das emoções. Vamos entender o que são emoções. Tem um livro que é intitulado Ciência Psicológica, depois eu deixo a referência dele na descrição do vídeo, que é um livro muito bom, porque ele é muito simples. A linguagem dele é muito simples para nós estudantes. E ele tem um conceito de emoções ali que vai nos ajudar a entender. Uma emoção é uma resposta negativa ou positiva imediata, específica para eventos ambientais ou pensamentos internos. As emoções normalmente interrompem o que está acontecendo ou desencadeiam mudanças no raciocínio e comportamento. Perceba, vamos pegar umas palavrinhas-chave ali. As nossas emoções são frutos de uma mudança no ambiente, igual reflexo inato. Essa resposta da emoção, ela pode ser positiva ou negativa. Já está trazendo um juízo de valor para dentro das emoções. Tá? E ele vai ter um efeito imediato, modificando o comportamento que aquele indivíduo estava tendo antes de iniciar uma nova resposta. Vamos lá, por exemplo? Estou super bem num restaurante com os meus amigos. Do nada, aparece a ex-namorada que tivemos uma briga e que nós nos bloqueamos nas redes sociais, que nós não conversamos e nos detestamos. Qual vai ser a minha emoção? Qual que será o meu reflexo inato? Depois de eliciações sucessivas, onde o contato com aquela pessoa me trouxe desgaste, diminuiu a minha magnitude do meu comportamento, então eu queria ficar mais afastado, aumentou a latência. Eu parei de querer vê-la a todo momento e de querer ter contato, aquele contato não estava me fazendo bem, terminamos o relacionamento. A gente tem como mensurar utilizando esse conceito de reflexo inato,
tá? Essa minha resposta para alguém que eu não gosto. Porém, é possível, vamos trazer uma outra parte aqui desse exemplo. Essa pessoa que eu terminei o relacionamento agora vai ser minha colega de trabalho. Nós vamos ter que conviver. Existe uma forma de nós aprendermos um novo padrão de comportamento para que o comportamento reflexo não seja o predominante nessa ocasião. Eu posso ser condicionado ou treinado para isso? Então, nessas reflexões, a gente guarda aí, né, no nosso pensamento e nos preparamos para o segundo capítulo. Sugestão. Dentro do capítulo, existem algumas atividades onde nos ajuda a distinguir o que é resposta, o que é estímulo, e identificarmos os reflexos que geram determinados comportamentos ou reflexos inatos. E no final do capítulo também tem questões teóricas. No livro, ele já traz para a gente um gabarito de resposta onde a gente pode avaliar o nosso desempenho. Caso julguem necessário, deixe aqui embaixo um comentário e aí a gente pode gravar um vídeo comentando todas as questões do livro. Muito obrigado e espero ter contribuído com vocês.